Aqui estamos com mais um encontro de Política e Teoria do Estado 2. Sou o professor Rodrigo Valim de Oliveira. Nossa aula hoje é sobre um pensador de grande relevância, Maquiavel. E nós vamos aprender que este é um pensador complexo, que pode ser lido e interpretado de diversas formas. Eu disse a vocês, a academia é o lugar para superarmos o lugar comum, o senso comum. E a nossa aula sobre Maquiavel hoje serve também a esse propósito. Primeira coisa, contextualizemos Maquiavel. Maquiavel é um pensador do Renascimento, período histórico que se desenvolve a partir do século XVI. O Renascimento, em primeiro lugar, é marcado pelo profundo desenvolvimento de uma civilização urbana, comercial e manufatureira. Mais ainda, o Renascimento traz uma alteração da maneira de ver o mundo. Primeiro, pelas descobertas, pelas grandes navegações, existe um mundo novo. Segundo, pelas grandes e importantíssimas revoluções científicas. Pense-se em Copérnico, em Galileu, em Kepler. Então, novo mundo e grandes revoluções científicas. No Renascimento, também há uma reviravolta no mundo da cultura. Vale dizer, volta o antropocentrismo. Em vez do teocentrismo em que Deus e as Sagradas Escrituras estariam no centro de tudo, o centro do mundo da cultura agora é o homem, antropocentrismo. Além disso, o Renascimento se caracteriza culturalmente pela revalorização da chamada Antiguidade Clássica. Roma e Grécia, especialmente, representam essa antiguidade clássica. E no Renascimento também há uma ruptura religiosa. No Renascimento, torna-se forte a contestação, a crítica a Roma, a crítica ao poder e à hierarquia de Roma. Então são esses traços muito gerais do mundo do Renascimento, mundo que habitou Maquiavel. Qual foi a contribuição de Maquiavel, afinal de contas? Em primeiro lugar, Estado assume um significado. Estado assume uma significação. Estado, a partir de Maquiavel, assume a significação de poder central soberano. Poder central soberano. Quer dizer, o Estado decide, delibera, faz as leis, sem dividir, sem compartilhar esses poderes com ninguém. Poder central soberano. A segunda grande contribuição de Maquiavel tem a ver com a noção de laicização. Vale dizer, o Estado e a política já não são mais assuntos, não são mais temas de Deus ou da religião. Não. Estado, política são temas humanos. São temas da nossa existência humana e coletiva. Por último e não menos importante, quando nós estudamos governo, quando nós estudamos política,
A partir de Maquiavel, esses assuntos já não têm a importância enquanto assuntos morais. O que eu quero dizer é que o estudo da política e do governo não são mais, a partir de Maquiavel, estudos de moral. Vale dizer, não há uma relação necessária entre política e moral em Maquiavel. Maquiavel tem uma chave de compreensão importante, que é a palavra virtude, virtu. Mas essa virtude de Maquiavel, ela não é uma virtude moral. Ela tem, na verdade, relação com eficiência, com a possibilidade de atingir os fins almejados, pouco importando os meios escolhidos para tanto. Política é, antes de tudo, eficiência, sucesso. Então, política não tem relação com a moral. Estudar política não tem relação com a moral. Aí se diz que Maquiavel é fundador da moderna ciência política, autônoma em relação à moral ou à teologia. Então vejam, 3 grandes contribuições de Maquiavel nós enumeramos aqui. Estado assume a significação de poder central soberano. O Estado e a política sofrem um processo de laicização. Já não são assuntos de Deus ou da religião, mas da nossa existência humana coletiva. E, por último e não menos importante, conhecer o governo e a política, estudar o governo e a política, já não são questões morais estritamente. Já não são necessariamente questões morais. Eu costumo dizer aos alunos e às alunas que é preciso entender que existem 2 Maquiavel. Eu costumo brincar ao Maquiavel militante e ao Maquiavel historiador. E nem sempre esses 2 são coerentes. Vamos começar assim. Então há 2 Maquiavel? Sim, há 2. O primeiro deles é o Maquiavel de O Príncipe. O Maquiavel de O Príncipe é aquele que nós conhecemos mais, que nós conhecemos talvez melhor, e aquele mesmo que nós abominamos, o Maquiavel de O Príncipe. Um professor saudoso do Largo de São Francisco se referia a Maquiavel como o cínico secretário florentino. O adjetivo maquiavélico tem esse sentido de mal, manipulador, perverso. Maquiavel foi e é odiado por muitos. Esse é o Maquiavel até mais próximo do senso comum. E o Maquiavel de uma leitura muito superficial de O Príncipe. Vejamos então esse primeiro Maquiavel, o Maquiavel de O Príncipe. Ele não é tudo isso que dizem dele, posso garantir. O Príncipe, em primeiro lugar, tem o mérito, e é um grande mérito, de introduzir a utilização da palavra Estado, tal qual nós a utilizamos até os dias de hoje. Talvez Maquiavel não tenha sido o primeiríssimo a utilizar a palavra Estado no sentido moderno, mas ao menos ele é o primeiro com repercussão a utilizar a palavra Estado no sentido moderno. O Príncipe começa justamente com a frase:
todos os estados que existem ou existiram. Então a palavra Estado é usada no seu sentido moderno. O primeiro com repercussão foi justamente Maquiavel. E mais ainda, eu gosto de lembrar uma relatada, talvez lendária, conversa de beberrões, de bêbados, numa taberna italiana. Lá nessa taberna, alguém pergunta a um dos convivas: o que é que tu pretendes para a política italiana? E aí, coisa de bêbado, ele escreve em vinho, em cima da mesa: Itália unida, armada e despadrada. Itália unida, armada e despadrada. Seria uma conversa talvez importante se este que escrevera as palavras em vinho não fora o próprio Maquiavel. Itália unida, porque livre das divisões medievais. O primeiro Estado moderno é o Estado absolutista e é um Estado centralizado. E Maquiavel tem muito a ver com essa construção do Estado absolutista. É aqui no Estado absolutista, o primeiro modelo de Estado moderno, que o Estado assume a significação de poder central soberano, como já explicáramos. Itália unida. Itália armada. Maquiavel está convicto de que o príncipe precisa estar bem armado para enfrentar os seus inimigos, os outros nobres, eventualmente, e também setores religiosos. Por último, e não menos importante, Maquiavel tem consciência de que é preciso uma Itália despadrada, ou seja, livre da influência excessiva da Igreja. Típico homem renascentista, nesse sentido, Maquiavel. Esse Maquiavel de O Príncipe faz um elogio da monarquia. O príncipe é um elogio do governo de um só. Monarquia, ou para alguns tradutores, reino, ou para outros ainda, principado. Maquiavel elogia monarquia, reino ou principado em O Príncipe. A verdade é esta. Não é que Maquiavel desconheça outras formas de governo. Para Maquiavel há basicamente duas formas de governo: o principado, monarquia, o reino, de um lado, e, de outro lado, a república. Mas no Príncipe, Maquiavel elogia o principado, o reino, a monarquia, como quiserem, o governo de um só. Será esse o único Maquiavel? Não. Mas vamos dizer que esse é o Maquiavel mais militante. O Maquiavel preocupado com a sobrevivência do Estado e com a estabilidade do Estado. Maquiavel, então, em O Príncipe, faz um elogio, como diria Bobbio, do principado. Aliás, uma primeira recomendação de leitura aqui para vocês. A primeira recomendação é A Teoria das Formas de Governo, de Norberto Bobbio. Há várias edições nacionais desse livro. E lá na Teoria das Formas de Governo há um capítulo sobre Maquiavel. Então, prestem atenção, Maquiavel na Teoria das Formas de Governo, de Norberto Bobbio. O principado é poder de um só, para que este possa sobreviver e garantir a estabilidade de seu empreendimento político. E convenhamos,
no mundo complexo e cruel em que vive Maquiavel, é uma necessidade estimular a virtude, ou seja, as capacidades de ação do príncipe. É aí que Maquiavel é mal compreendido, porque Maquiavel, de O Príncipe, não é um professor de maldade, Maquiavel não é o manipulador, não é o cínico. Maquiavel é alguém preocupado com a sobrevivência do príncipe e, portanto, do Estado absolutista, primeiro modelo de Estado moderno, nesse ambiente tão complexo e tão ameaçado que é o ambiente do início do Renascimento e do início da Era Moderna. Então, o Maquiavel de O Príncipe é um elogio ao poder concentrado, à autonomia do Estado, à falta de moralidade de certas ações do príncipe, é sim, mas tudo isso para salvar e proteger esse Estado moderno que recém está nascendo. Maquiavel, como todo mundo sabe, dá vários conselhos ao príncipe. No material que eu enviarei a vocês, que está lá no Moodle, na verdade, há um catálogo desses conselhos. Alguém dirá chocantes, machistas, sexistas, amorais, muitos deles. Sim, mas dentro de um contexto. Pois bem, o príncipe sábio, nos dirá Maquiavel, falando de conselhos, é aquele que está atento não só para as disputas correntes ou atuais, como para as disputas futuras. Então, uma das qualidades do príncipe é a antevisão. Outro conselho de Maquiavel é a respeito do desejo de conquista. O desejo de conquista em si é algo muito natural, comum, recorrente e louvável. Mas, cuidado, o desejo de conquista recai no ridículo se aqueles que o desenvolvem, esse desejo, não têm os meios para exercê-lo. Quem tem desejo de conquista e não dispõe dos meios de exercício do desejo de conquista deve ser recriminado. É merecedor de recriminação, nos dirá Maquiavel. E uma frase muitas vezes repetida de O Príncipe: quem cria o poder de outrem se arruína. Ou seja, a criatura está sempre a temer o poder de seu Criador. E, portanto, pode frequentemente se levantar contra o seu Criador. E algo muito importante que é uma lição de Maquiavel. Essa lição é a seguinte: um príncipe atinge o poder pela sorte, vejam só, ou pelo próprio valor. Mas o importante aqui é ter valor para poder manter o que a sorte tenha nos proporcionado. Nós somos relativamente livres e quando chegamos ao poder pela sorte, não pelo valor, então nós temos que ter o mérito, a virtude, diria Maquiavel, de conservar o poder, ao menos. Sem o valor, sem a virtude, a sorte jamais será aproveitada, dirá Maquiavel. O príncipe pode e deve ser cruel. Aqui um pensamento, uma reflexão de Maquiavel
que tornou o Florentino alvo de ódio ao longo da história e, sobretudo, da história das ideias. Então, o príncipe pode e deve ser cruel? Sim, sempre que necessário para a salvação do Estado, sempre que necessário para a estabilidade do poder, o príncipe deve ser cruel. Nos diz o militante Maquiavel de O Príncipe. O Príncipe é, sobretudo, do Maquiavel militante, embora, evidentemente, seja um clássico, e como clássico, uma obra a merecer o nosso respeito e não o nosso desprezo. Mas a crueldade deve ser bem usada, entenda-se bem. A crueldade é um meio para manter-se no poder. A crueldade ineficaz, não hábil, ela acaba se voltando para aquele que foi cruel. Para o príncipe, é melhor ser ao mesmo tempo amado e temido. As duas coisas, então, amado e temido. Mas se ele tiver de escolher entre ser amado e temido, já que as duas coisas juntas são precárias e difíceis de alcançar, se o príncipe tiver que escolher entre ser amado e temido, é melhor que ele escolha ser temido. Por que escolher ser temido? Porque Maquiavel não confia tanto na natureza humana. Maquiavel acredita que o amor é uma corrente de obrigações e sentimentos muito frágeis. Essa corrente facilmente se rompe. O amor facilmente se desfaz. O melhor é ser temido. Não dá tempo aqui, mas procurem, pesquisem. Há uma maravilhosa parte literária de Maquiavel. Se chama, é um conto, Belfagor, o Arquidiabo. Belfagor, o Arquidiabo, em que Maquiavel ceticamente analisa o casamento. Recomendo essa leitura, esse trecho de literatura que diz muito desse ceticismo, alguns dirão do cinismo mesmo, de Maquiavel. O príncipe não é obrigado a ter as qualidades cristãs, mas ele deverá ao menos aparentá-las. Isso é certo em Maquiavel, manter a aparência. E mais ainda, o que é importante, para preservar o Estado, o príncipe pode fazer coisas que são permitidas a ele e não aos homens comuns. Então a moral do príncipe, se é que se pode usar essa palavra, utilizemos a moral entre aspas do príncipe, permite que ele faça coisas terríveis para preservar o Estado. O príncipe pode agir contra a fé, contra a caridade, a humanidade e a religião para preservar o Estado. E dentre os conselhos do príncipe, eu ainda menciono o conselho dos aduladores. O príncipe deve evitar os aduladores, porque os aduladores, obviamente, não dizem a verdade. O príncipe prudente, portanto, ele evita os aduladores. Ora, o príncipe deve ter pouquíssimos conselheiros que digam a verdade. Nem todo mundo pode dizer a verdade ao príncipe, porque então o príncipe perderia o respeito. Mas uns pouquíssimos homens de confiança devem e podem dizer a verdade ao príncipe. Esses foram os conselhos. Se há um elogio da monarquia, sim. Há um elogio da monarquia, do principado ou do reino, como queiram chamar, do governo de um só. Mas isso tem por finalidade preservar o Estado. Aqui tivemos, então,
Maquiavel número 1, o Maquiavel militante. Ele é interessantíssimo. Em breve, Maquiavel 2, o Maquiavel historiador.